Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, ao capítulo 12, nós falaremos um pouquinho mais sobre tampões ou soluções de tampões. Como eu havia prometido, começamos essa parte 2 do capítulo 12 com um exemplo bem aplicado às ciências biológicas. Você sabia que em organismos vivos, todos os líquidos intracelulares e extracelulares têm tampões de pH para regular as reações bioquímicas? Bem, o sangue, por exemplo, tem um pH de 7,40 e é formado principalmente pelo sistema tampão formado pelo ácido carbônico e o bicarbonato de sódio, ou seja, um ácido fraco, e o sal desse ácido fraco. Pessoal, o pH do sangue, então, é tamponado em pH 7,40 e sofre pequenas variações do sangue arterial, que é 7,45, e o sangue venoso, que é 7,35. No entanto, se ocorrer alguma doença ou um quadro anormal no ser humano, ele pode aumentar esse pH numa situação de alcalose ou acidose, diminuindo bruscamente esse pH para 7,95, 6,85. Esses desvios mais fortes de pH podem induzir a danos irreparáveis e até a morte dos indivíduos. É óbvio que, normalmente, o pH não chega a esses níveis tão baixos ou tão altos, justamente por causa do sistema tampão que compõe o sangue humano. Bem, para exemplificar o cálculo de pH de um tampão que nós apresentamos na videoaula anterior, eu trouxe aqui para vocês um exemplo que pede qual é o pH de um tampão de 0,12 molar em ácido lático, CH3, CHOH, COOH, e 0,10 molar em lactato de sódio, CH3, CHOH, CONA. É dado o Ka do ácido lático. Bem, pessoal, visto que o ácido lático é um eletrólito fraco e o lactato de sódio é o eletrólito forte, as espécies principais na solução são justamente o ácido lático, o lactato e o íon sódio. Sabemos que o íon sódio é um espectador, isso já foi apresentado anteriormente para vocês. Portanto, o par ácido básico conjugado, ácido lático, lactato, determina então a concentração de H+, e, consequentemente, o pH do meio. A concentração de H+, pode ser determinada ao utilizarmos o equilíbrio de dissociação do meu ácido lático. Temos então que a concentração inicial e a concentração no equilíbrio das espécies envolvidas nesse equilíbrio são as seguintes, usando, é óbvio, nossa tabelinha, com concentração inicial, variação da concentração e concentração no equilíbrio, do equilíbrio envolvendo o ácido lático, a dissociação do ácido lático, falando do lactato, tá bom? Então, nós temos aí uma concentração inicial de 0,12 para o ácido lático, de 0 para o H+, porque ele não se dissociou no início ainda, e de 0,10 para o lactato, que é o meu íon comum, tá bom? 0,10 foi adicionado, é o íon comum aqui no meu tampão, tá certo? É a base conjugada do meu ácido que é adicionada para formar o meu tampão. Com relação à variação de concentração, nós temos que ele varia de menos X, porque o reagente é consumido, eu não conheço esse valor de X, por isso é menos X. H+, mais X, porque é formado, por isso positivo. E CH3, CHOH, COO-, que é o íon lactato, mais X também. Consequentemente, a concentração no equilíbrio por ácido lático vai ser 0,12 menos X. Para o H+, vai ser X. E para o íon lactato, 0,10 mais X. As concentrações de equilíbrio são, então, governadas pela expressão de equilíbrio, que diz que Ka é igual à concentração de H+, vezes a concentração de íons lactato, dividido pela concentração do ácido lático. E esse Ka é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4.
Temos, então, pegando os valores das concentrações de equilíbrio da tabelinha, x vezes 0,10 mais x dividido por 0,12 menos x é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Da mesma forma como o exemplo que nós mostramos na videoaula anterior, aqui também nós temos um valor de Ka pequeno e um íon comum está presente, ou seja, esse valor de x aqui é muito pequeno em relação tanto a 0,10 como em relação a 0,12. Logo, nós podemos desprezar esse valor de x nessas expressões aqui. Ele não vai causar grandes variações em 0,10 nem em 0,12, tá bom? Consequentemente, nós temos x vezes 0,10 dividido por 0,12 é igual ao meu Ka, que é 1,4 vezes 10 a menos 4. Ou seja, nós temos um valor de x de 1,7 vezes 10 a menos 4. Realmente é um valor muito pequeno. Somado a 0,10 ou a 0,12 não vai fazer nem cócegas, tá bom, gente? E esse valor é o meu valor da concentração de H+. Então, de posse do valor da concentração de H+, eu posso, então, calcular o meu pH. Sabendo que pH é igual a menos log da concentração de H+, ou seja, menos log de 1,7 vezes 10 a menos 4, que é igual a 3,77. Bem, pessoal, isso é uma forma de resolver. Vou apresentar uma forma mais simples, um atalho aqui com base na equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pH de um tampão, tá bom? Já que a gente apresentou a equação, a gente pode usar ela diretamente a partir das concentrações iniciais de ácido e base para calcular o pH do meio, ou seja, pH é igual a pKa mais log da concentração da base sobre a concentração do ácido, equação de Henderson-Hasselbalch. O pKa vai ser obtido a partir do Ka. Lembre-se, pKa é menos log do Ka. Como eu tenho o valor de Ka, eu sei que o pKa é 3,85. Mais log da concentração da base conjugada ao ácido, que é o íon lactato, 0,10 mol por litro, dividido pela concentração do ácido, que é o ácido lático, 0,12. Ou seja, aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch, a gente determina rapidamente o pH desse tampão. Bem mais simples, né? Bem, duas características importantes de um tampão são a sua capacidade tamponante e a sua faixa de pH. A capacidade tamponante representa a quantidade de ácido ou base que um tampão pode neutralizar antes que o pH comece a variar a um grau apreciável. Ou seja, quanto ele pode resistir à variação de um ácido ou base. A capacidade tamponante depende da quantidade de ácido e base usada na preparação do meu tampão. Já a faixa de pH representa um intervalo de pH, ou seja, um range, um intervalo, ao longo do qual o tampão atua de forma eficaz. Os tampões, eles resistem com mais eficácia à variação de pH em qualquer direção, quando a concentração do meu ácido fraco e da base conjugada que compõem o tampão são aproximadamente iguais. E até a gente demonstrou para vocês que se elas forem iguais, o que vai acontecer? Né? O meu pH vai ser igual ao pKa. Portanto, a relação pH igual a pKa fornece o pH ideal de qualquer tampão. Por essa razão, tentamos selecionar um tampão cuja forma ácida tem pKa próximo do pH desejado. Por exemplo, se eu quero tamponar o meio para um pH próximo ao pH do sangue, eu sei que o pH do sangue é 7,4. Então, eu vou escolher um sistema tampão cujo Ka do ácido que compõe esse tampão gere um pKa próximo a 7,4. Daí eu posso, então, preparar o meu tampão. Normalmente, os tampões têm um intervalo de pH utilizável, ou seja, uma faixa de pH, de mais ou menos 1 unidade de pH, ou seja, um intervalo de pH igual a pKa de mais ou menos 1. Mas por que 1 unidade de pH? Vocês já pararam para pensar nisso?
Justamente porque, gente, qualquer mudança na razão entre as concentrações da base conjugada do ácido ou do ácido da base conjugada, essa razão entre eles, em uma ordem de magnitude de 10 elevado a 1, muda o pH em uma unidade. Vamos demonstrar isso para que vocês percebam? Por exemplo, nós temos aqui a equação de Henderson, Hasselbalch, pH igual a pK mais log da concentração da base conjugada sobre o ácido, tá bom? E nós vamos focar especificamente aqui nessa razão, A menos HA, tá bom? Se eu aumento a concentração da base em relação ao do ácido, tornando a solução básica, eu aumento o pH. Isso é óbvio, né? Agora, se esse aumento é em uma ordem de magnitude, ou seja, se a concentração da base é 10 vezes maior do que a concentração do ácido, eu tenho que essa razão é igual a 10 elevado a 1, ou seja, é igual a 10, tá bom? Log de 10 elevado a 1, ou seja, log de 10 é igual a 1. Substituindo 1 na expressão de Henderson-Hasselbalch, eu tenho que pH é igual a pK mais 1. Por outro lado, se eu aumentar a concentração do ácido em relação à da base, eu torno a solução mais ácida, ou seja, eu diminuo o pH. Se esse aumento for de 10 vezes, ou seja, a concentração do ácido é 10 vezes maior do que a da base, a razão, concentração da base pelo ácido vai ser 10 elevado a menos 1. Log de 10 elevado a menos 1 é igual a menos 1. Se eu substituo log de 10 a menos 1 na expressão de Henderson-Hasselbalch, eu tenho que o pH é igual a pK menos 1. Senhores, daí então vem a expressão pH igual a pK mais ou menos 1, que é a faixa de pH de atuação da maioria dos tampões. Passaremos agora para o entendimento do que acontece quando eu adiciono um ácido ou uma base forte a um tampão. Pois bem, as reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fracas prosseguem praticamente até se completar. Isso é óbvio. Assim como acontece com as reações entre ácidos fortes e ácidos fracos. Para calcular como o pH de um tampão responde à adição de um ácido forte ou de uma base forte, devemos seguir uma estratégia. Começando por considerar a reação de neutralização ácido-base e determinar seu efeito na concentração de equilíbrio de HA e na concentração de equilíbrio de A-. Essa etapa do procedimento é o cálculo estequiométrico do reagente limitante da minha reação. Na sequência, nós vamos usar os valores calculados de HA, da concentração de HA e de A- com o Ka para calcular a concentração de H+. Essa etapa é o cálculo de equilíbrio e pode ser mais fácil de executar com a equação de Henderson-Hasselbalch se as concentrações do par ácido-base fraco são muito grandes em comparação ao Ka. Porque se isso for verdade, lembre-se que aquele X é desprezível. Então, se for desprezível, eu uso direto aqui a equação de Henderson-Hasselbalch. Para simplificar essa estratégia, a figura 17.3 traz aqui o cálculo do pH de uma solução tampão depois da adição de um ácido forte e de uma base fraca, de uma base forte, perdão. Então, partindo de um tampão contendo o ácido genérico HA e sua base conjugada A-, se eu adiciono um ácido forte, eu tenho então a reação do H+ do ácido forte com o componente básico do tampão para formar HA, ou seja, ácido forte reage com o componente da base conjugada do tampão, eliminando esse efeito do ácido forte adicionado. Temos então que calcular novos valores de concentração de HA e A-, já que aqui diminuiu, aqui aumentou, tá certo? Nós vamos então usar o valor de Ka, da concentração de HA e de A- para calcular a concentração de H+, a nova concentração de H+, e, consequentemente, o pH. Por outro lado, se eu adiciono uma base forte, essa base forte vai reagir com o componente ácido fraco do tampão, formando A- e H2O, ou seja, as concentrações de HA e A- se modificam. Logo, eu tenho que calcular novos valores das concentrações de HA e A-, e usar o K, concentração de HA e A- novas, para calcular
a concentração de H+, e por fim, o meu pH. Ou seja, nós temos na etapa 1 um cálculo estequiométrico e na etapa 2 um cálculo de equilíbrio. Para sintetizar toda essa ideia, eu trago aqui um exemplo, que diz o seguinte: um tampão é preparado com adição de 0,300 mol de ácido acético e 0,300 mols de acetato de sódio em água suficiente para fazer 1 litro de solução. Ou seja, como é 1 litro de solução, nós temos 0,3 mol por litro de ácido acético e 0,3 mol por litro de acetato de sódio. Sabendo que o pH do tampão é 4,74, calcule o pH dessa solução após a adição de 5 ml de hidróxido de sódio, uma base forte, na concentração de 4,0 mol por litro. Entenderam? Eu tenho um tampão, ácido acético acetato, cujo pH é 4,74. Eu quero que vocês calculem qual é a variação desse pH após eu adicionar 5 ml de uma base forte na concentração de 4,0 mol por litro. A resolução, é óbvio, desse problema vai envolver as duas etapas que foram resolvidas na figura anterior, a figura 17.3. Em primeiro lugar, devemos fazer um cálculo estequiométrico para determinar de que modo esse OH- que foi adicionado pela base forte afeta a composição do tampão, ou seja, a concentração de CH3COH e a concentração de CH3CO- de íons acetatos. E a seguir, usamos a composição do tampão resultante e a equação de Henderson-Hasselbalch, ou a expressão da constante de equilíbrio do tampão, para determinar o pH. Começamos, então, com o cálculo estequiométrico. O OH- fornecido pela base forte, NaOH, reage, então, com o ácido acético, que é o componente ácido do tampão, como nós vimos na representação da figura. Uma vez que os volumes estão mudando, ou seja, eu tinha um volume ali de 1 litro, mas eu adicionei mais 5 ml da base, tá bom? Os volumes estão mudando. É prudente verificar quantos mols de reagente e produto seriam produzidos e, em seguida, dividir pelo volume final para obter as novas concentrações. Em resumo, como os volumes variam, o ideal é que nós trabalhemos com mols, número de mols, e não com concentração, nesse momento, tá bom? Antes da reação de neutralização, nós temos, como diz o enunciado aqui, 0,3 mols de ácido acético e de acetato. A quantidade de base adicionada, ela pode ser calculada simplesmente multiplicando o volume de base em litros, ou seja, 5 ml equivalem a 0,0050 litros, pela concentração da base, que é em mols por litro. Cancelo litro por litro, eu tenho o número de mols da base adicionada, tá bom? Se eu pego o volume de base adicionado pela concentração de base adicionada, eu posso encontrar o número de mols que foram adicionados. O número de mols é constante. A concentração não, porque ela depende do volume. Neutralizar, então, 0,020 mols de hidróxido requer 0,020 mols de ácido acético. Eu preciso da mesma quantidade, porque a relação entre eles, o ácido acético libera 1H+, então preciso da mesma quantidade de mols de ácido acético para neutralizar completamente a base que foi adicionada. Consequentemente, a quantidade de ácido acético que diminui em 0,02 mols e a quantidade de produto formado, que é o íon acetato, aumenta em 0,02 mols por litro, tá bom? Repetindo, como eu adicionei 0,020 mols da base forte, eu neutralizarei 0,020 mols de ácido acético, tá bom? A concentração de ácido acético vai diminuir desse valor. E a concentração de acetato que será formada vai aumentar desse mesmo valor. Podemos, então, para ficar mais simples de visualizar, criar uma tabelinha com a composição do tampão antes e após a variação dessas quantidades de substância. Temos, então, uma tabela que mostra antes da reação, em mols, tá bom? Agora a gente está trabalhando em mols.
justamente porque o volume varia, não é ideal que a gente trabalhe com concentração. A variação do reagente limitante também em mols, e após a reação também em mols, para a reação do ácido acético com a base forte, formando água e íons acetato. Antes da reação, então, eu tenho 0,300 mols de ácido acético, 0,020 mol de OH, calculado a partir do volume e da concentração de NaOH. A água não varia a concentração, o número de mols é constante. Íons acetato, eu tenho 0,300 mols também. Eu tenho, então, uma variação de menos 0,20 mols de ácido acético, que é o que é necessário para reagir completamente com a base. O mesmo ocorre com a base. Negativo porque é consumido, tá bom, gente? A água permanece constante. E eu tenho mais 0,020 mols de acetato formado a partir da reação do ácido acético com o hidróxido. A estequiometria é 1 para 1 para 1, tá bom, gente? Após a reação, então, é a subtração do inicial pela variação, ou seja, 0,280 para o ácido acético, 0 para o hidróxido, que foi adicionado, ele é completamente neutralizado, a água permanece constante, e de 0,320 para o íon acetato. De posse, então, desses números de mols, podemos, então, fazer os cálculos de equilíbrio. Agora, então, voltamos para o equilíbrio que determinará o pH do tampão, isto é, a ionização do meu ácido acético. O ácido acético ioniza formando H+, e íons acetato. Usando, então, as novas quantidades de ácido acético e íons acetatos remanescentes no tampão, após a reação com a base forte, podemos, então, determinar o pH ao aplicar diretamente a equação de Henderson-Hasselbalch. Cabe ressaltar que o volume final da solução não é mais 1 litro, tá bom, gente? Vai ser 1 litro mais 0,0050 litros, que foram 5 ml convertidos a litros, que foram adicionados da base. Ou seja, o volume final é 1,005 litros, tá bom? Temos, então, a equação de Henderson-Hasselbalch, que diz que pH é igual a pK mais log da base sobre o ácido, tá bom, gente? O pK é obtido pelo o valor do tampão aqui, ó, que foi fornecido, tá bom? E o log da base do meu sistema vai ser 0,320 mols da minha tabelinha, dividido pelo volume final, que é 1,00 litros. E do meu ácido vai ser 0,280, que é o ácido acético, dividido pelo volume final, que é 1,005. Lembre-se que na tabela eu tenho mols. Para achar a concentração, tenho que dividir mols pelo volume da solução. Resolvendo, então, essa equação, eu tenho que o meu pH é 4,80. Observe que o pKa foi obtido aqui a partir do valor do pH, porque na situação inicial eu tenho o mesmo número de mols ou a mesma concentração, porque é em 1 litro, do ácido e da base conjugada. Então, na situação inicial, eu tenho que o pH é igual ao pKa, tá bom? Mas vocês também poderiam obter esse pKa observando o valor do Ka do ácido acético, que é tabelado, tirando menos log dele. Fiquem à vontade para fazer da melhor forma. Para que vocês consigam, então, visualizar como é a ação de uma base forte num tampão, nós temos que 1 litro de tampão, que tem 0,300 mol por litro de ácido acético e 0,300 mol por litro de íons acetato, cujo pH é 4,74, ao adicionarmos 5 ml de uma base, sofre uma variação de 0,06 unidade de pH. Uma variação muito pequena para a quantidade de base forte que está sendo adicionada em uma concentração tão elevada. Comprovando, então, para vocês, senhores e senhoras, a força do meu tampão. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês hoje. Seguimos aí com mais videoaulas. Até a próxima. Fiquem com Deus.